a gente precisaria desenvolvê-las. E outras que são ruins e que a gente precisaria realmente abominar e cortar. Tá? Então, eu gosto muito de fazer isso, Paulo, eu vou te dizer, porque gosto de acompanhar esse tipo de trabalho e gosto quando eu faço com os meus clientes também, porque principalmente quando eu estou diante de pessoas que, graças a Deus, é a maioria das vezes, pessoas bem intencionadas, pessoas com projetos bacanas, com projetos bons, com uma base legal, né? Mas muitas vezes a maneira de expressar, a maneira de entregar isso para o telespectador ou para qualquer interlocutor, muitas vezes não é a melhor. Então, ele tem um conteúdo bom, mas a maneira que ele vai para o público muitas vezes não leva toda a beleza do conteúdo. Cida, e quando chega um cara lá no consultório que você vê que é mal intencionado, aí que é picareta, como é que você faz? Aí é uma situação difícil. É uma situação difícil. Você não pode recusar o cliente, pode? Não. Mas então, isso não acontece só com um político. Advogado? Político, advogado, religiosos. Religiosos também? Uhum. Enfim, você pode, muitas vezes, assim, se ferir demais o meu senso de moral e de ética, evidentemente eu posso me recusar. Agora, você pode dizer que a tua agenda está lotada, para mandar procurar outro profissional? Acontece isso? Pode. Eu posso dizer que talvez a minha maneira de trabalhar não vai casar com a da pessoa, porque, enfim, e aí eu vou tentar me safar, porque se ferir realmente... Já fiquei em algumas saias justas, mas te digo que foi absolutamente a minoria, a maioria é bem intencionada. Eu acredito, assim, que são pessoas que têm um conteúdo legal, têm boas intenções mesmo, né? Às vezes vão conseguir, outras vezes não, mas você ajudar alguém que tem um bom conteúdo a conseguir construir uma boa embalagem, que é o que eu falo, né? A nossa comunicação é que nem o pacote no qual eu vou conter um conteúdo. Então, eu vou te dar um presente, você é uma pessoa muito querida minha, exatamente, é um embrulho. E eu escolho, assim, com muito cuidado, esse conteúdo que eu vou dar para você. Aí coloca em papel de jornal. Exatamente, se eu colocar em qualquer papel e te entregar... É a comunicação. Tudo bem, exato. O papel de embrulho vai ser, quer dizer, sabe, quer dizer, o que está lá dentro, o conteúdo, ele não vai ser realçado. Agora, se eu tenho um conteúdo bacana e eu coloco numa caixa bonita, com cores bonitas, com uma fita linda para você, aquilo já vai abrir o teu apetite, o teu cérebro vai ser inundado pelas cores, pela textura. Então, você já cria um espaço para receber aquele conteúdo. Agora, Cida, você disse que todas as pessoas têm na comunicação algumas coisas boas, outras ruins, que devem ser amenizadas, as boas realçadas, e algumas abomináveis que devem ser abandonadas, eliminadas completamente. Em quantas sessões você determina? Olha, quanto tempo demora para você dizer isso aqui tem que abandonar, isso tem que eliminar, isso tem que realçar? Eu costumo trabalhar com um programa de 8 sessões. Assim, eu faço atendimentos das pessoas que me procuram de duas maneiras principais. A pessoa vem, eu faço uma avaliação, proponho um trabalho e a gente começa trabalhando mês a mês e vai avaliando o progresso sempre a cada 3 meses, por exemplo. Tá? Mas eu tenho um pacote fechado de 8 semanas, que são 2 meses, de começo, meio e fim em 8 semanas. Tá? 2 sessões por semana? Depende, geralmente 1 hora por semana é o suficiente, mas assim, há casos em que a gente, dependendo da urgência, a gente faz 2 ou 3 horas. É importante também para a manutenção da voz do político, porque um político que chega na campanha rouco, perde a voz, fica muito prejudicado. Ele vai passar uma outra mensagem, né? Porque se eu tenho uma voz clara e potente, eu passo Às vezes até perde a voz e não consegue fazer um programa de televisão. Exatamente, então a mensagem, se eu tenho uma voz forte e clara, eu passo a mensagem, gente, pode confiar em mim, porque eu tenho energia o suficiente para lutar por você, tá? Agora, se eu tenho uma voz rouca, ou que estava à beira, aí a gente fica numa fronteira, porque muitos acham que essa voz rouca tal pode mostrar, olha como que o cara é esforçado e tal, né? Agora, e aí muitas vezes, as pessoas têm umas vozes meio alteradas e não procuram ajuda. Tem mulher que é considerada que a voz rouca é sexy, sensual, e existe isso? Mas, infelizmente sim, né? Mas, assim, eu costumo brincar o seguinte, assim, é uma linha muito tênue que separa a voz da sedução ou a voz do candidato, por exemplo, que pode transparecer que ele tem muita energia para lutar por você, e aquele em quem eu não posso contar, gente, o cara quase não está conseguindo falar. Ele não vai conseguir dar mais um passo e daqui a pouco é como se ele não tivesse saúde para aguentar. Qual a experiência que você já tem? A comunicação do candidato, a comunicação pessoal dele é fundamental na eleição? Fundamental, é decisiva, eu diria. É decisiva.
Se ele for ruim de comunicação... É claro que não é só isso, né? A gente sabe que numa campanha existe uma série de fatores que vão estar sendo envolvidos, uma boa coordenação de todas as estratégias são importantes, mas nada substitui a como eu vou fazer esse delivery, como é que eu vou entregar isso, né? E isso é a pessoa do candidato que vai fazer essa atração e essa empatia que vai ser criada com o eleitor, no caso. Cida Coelho, obrigado pela participação no Band Eleições 2012 agradeço. desta segunda-feira e boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigada. Obrigado a toda a equipe, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima semana para você que você merece.